Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver e de maneira mais especial dentro do seu lar. Vamos continuar falando sobre a submissão da mulher. Está só começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Para darmos continuidade, semana passada nós falamos sobre o que não significa submissão segundo a palavra de Deus. Vamos hoje ver, segundo a palavra de Deus, o que então significa submissão. É um tema muito importante. Como foi importante nós tratarmos da função de liderança do marido, tratar da posição de auxiliadora da esposa tem o mesmo peso, a mesma importância, porque tudo provém da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele continua dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Importante, hein? De sorte que assim, pulando um versículo, li o 22 e agora o 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. O que significa a submissão da mulher segundo a palavra de Deus? Tem outros textos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses também repete a mesma instrução, dizendo: vós mulheres estai sujeitas a vosso próprio marido como convém ao Senhor, isso é importante. E também Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Então, primeiro ponto, minha querida, que você não pode esquecer, que da mesma forma que é uma ordenança, é um mandamento, uma exigência da palavra de Deus, o marido amar a esposa, ele ser a liderança do seu lar, ele exercer essa liderança, também é uma ordenança à sujeição da mulher. Não é uma opção a mulher ser submissa ao marido ou não. Ou ser submissa quando ela quiser. Hoje eu não estou afim, hoje eu acordei com um espírito de insubmissão. Isso não existe. Não? A submissão, ela é uma exigência da palavra de Deus. Presta atenção, a submissão, ela não tem nada a ver com cultura, não, conforme essa turma está querendo dizer, até dentro da igreja, querendo implantar essa ideia mundana de que não, isso é porque é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nem casou, entendia nada de casamento. O apóstolo Paulo está falando aqui inspirado por Deus, é a palavra de Deus, não é a palavra do apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela continua tendo o mesmo significado para nós hoje. Então, é uma ordenança, minha querida, para você. E o que vem a ser, então, se submeter? Estar sujeita ou se submeter é uma palavra que ela deve ser entendida da seguinte maneira: é a mulher se alinhar embaixo da liderança do marido. É exatamente isso. Pensa bem, nós temos um Deus que ele é um Deus de hierarquia. Os teólogos falam sobre a economia da Trindade. O que quer dizer, na nossa linguagem mais fácil, diz respeito à função que cada um dos componentes da Trindade eles desempenham, cada um na sua tarefa. Deus enviou o Filho e o Filho, junto com o Pai, enviaram o Espírito Santo, e todos na missão, na intenção de salvar o homem, cada um na sua função. Da mesma forma que eles funcionam, e nós já vimos, coesos, sem baterem de frente, sem se desentenderem, nada disso, da mesma forma,
esposo e esposa, vão conviver de uma maneira perfeita, se completando um ao outro. No entanto, não tem duas cabeças, tá? Não tem duas cabeças. Tem um cabeça e tem uma auxiliadora, cada um na sua função. Então, se submeter é a esposa se colocar exatamente na posição que Deus estabeleceu para que ela ocupasse nesse convívio amoroso de esposo e esposa. Como Pai, Filho e Espírito Santo funcionam perfeitamente, assim, marido e esposa, homem e mulher, vão conviver perfeitamente no casamento, sem nenhuma arranhadura. Nós já vimos que submissão não significa inferioridade. E não é porque eu estou colocando aqui, nessa posição, que significa inferioridade. Não. Mas você lembra que o apóstolo Paulo, ele fala, vós, maridos, vocês são os cabeças, porque Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Cada um na sua função. Então, quando você se sujeita ao seu esposo, ao seu marido, segundo a palavra de Deus, você está se colocando exatamente na posição de auxiliadora idônea, que foi o que Deus planejou para você. Segundo ponto, o que significa submissão segundo a palavra de Deus? Muito importante. O apóstolo Paulo diz assim, já no final do capítulo 5, no versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Sujeitar-se ao seu esposo é reverenciar, é respeitar o seu esposo. Mas o que vem a ser então essa ideia de respeitar o esposo? Significa que você vai fazer de coração. Não é uma coisa da boca para fora, preste atenção. Sujeitar-se ao esposo não é para você viver reclamante. Eu tenho que me sujeitar, né? A palavra de Deus manda. Eu sou obrigada. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você tem que fazer isso com o coração, com o entendimento em primeiro lugar. Por isso que eu estou explicando para você entender, e entendendo, você vai fazer com que isso desça para o seu coração e vai virar uma prática. Você vai se sujeitar, se submeter ao seu marido com prazer, com alegria, porque o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro dizem aqui para você se sujeitar como ao Senhor. Ou você está servindo o Senhor por obrigação também? Tem jeito, tem que servir. Não, você não tem que ser assim o seu serviço para o Senhor, tem que ser com prazer, com amor e da mesma forma. Por quê? Por que eu estou dizendo da mesma forma? Pastor, o senhor está comparando uma coisa com outra? Meu marido não é o Senhor. Mas a Bíblia faz essa comparação. A Bíblia faz essa comparação. Que da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo, e a igreja não está se sujeitando a Cristo, reclamante. Se eu pudesse, eu não servia ao Senhor. Não, nós servimos ao Senhor com prazer, com alegria, com satisfação. O apóstolo Paulo usa esse paralelo para dizer, da mesma forma, vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então, esse reverenciar tem que ser com um certo prazer, com um certo orgulho. Tem que ser dessa forma, vim de dentro. Mas vim de dentro por quê? Porque você é uma serva de Deus, você crê na palavra de Deus, você se submete em primeiro lugar ao Senhor, e por se submeter ao Senhor, você se sujeita ao seu marido com prazer, com alegria, porque ele é o seu líder, o seu protetor, o seu provedor, é aquele que Deus colocou para ser o condutor do lar, e você está ali sendo a sua auxiliadora do lado dele, recebendo as honras também da mesma maneira. Então é isso que significa se submeter, certo? Respeitar e reverenciar é o segundo ponto. E terceiro ponto seria a submissão
ela tem que ser espontânea. Você já observou, o esposo, que a Bíblia não manda você sujeitar a sua esposa? Não, a Bíblia manda o marido amar a esposa. Mas quando a Bíblia fala sobre a sujeição, a Bíblia se dirige, a palavra de Deus, ela é direcionada à esposa. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Então, é uma coisa que tem que ser de dentro de você, essa compreensão, repito, certo? Funcionando não só da boca para fora. Não é alguém perguntar para você e alguma coisa e falar assim, mas você não vai fazer isso? E você responder, não vou, porque meu marido não deixa. Você não está se submetendo, você não está reverenciando, não está respeitando e você não está se sujeitando voluntariamente ao seu esposo, como é a ordenança da palavra do Senhor, que seja uma sujeição que vem de dentro. E também você, com essa postura, você não está glorificando o nome do Senhor, você não está dando um exemplo de uma serva de Deus que entende a palavra de Deus de forma alguma. Você está escandalizando, dando motivos para que outros falem, critiquem e digam que, tá vendo, o evangelho é isso. Não, o evangelho não é isso. Não é. Você precisa absorver isso aí, minha querida, e saber que tem que ser uma coisa que vem de dentro de você, do seu coração, porque você absorveu a palavra de Deus. E é mais do que isso. Pensa bem, de repente você está aí pensando o seguinte, pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que o meu marido faz, não tem condições. A palavra de Deus diz aqui repetidas vezes, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Você lembra do texto que a palavra de Deus manda os servos, os empregados se sujeitarem aos seus senhores como ao Senhor? Ou seja, é uma coisa que é um veio espiritual nisso. É por isso que uma ímpia não vai ter condição de ouvir o que você está ouvindo. Mas você está ouvindo a palavra de Deus, você é uma serva de Deus. E isso se aplica na sua veia. Não tem, a menos que você não queira mais se submeter à palavra do Senhor, ao Senhor. Mas o seu marido pode até não estar sendo digno da sua submissão respeitosa, de você reverenciá-lo, mas como você é uma serva de Deus, aí vem a instrução do apóstolo Pedro. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, a palavra de Deus é sensacional, não deixa brecha, para que também, se algum não obedece à palavra, se o seu marido não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Aí, então, reverencie o seu marido, porque você, em primeiro lugar, não está fazendo para ele. Você está fazendo, em primeiro lugar, ao Senhor. Você está se submetendo à liderança do Senhor e agrada ao Senhor, e é assim que a palavra de Deus determina que você reverencie, honre o seu marido. E Deus vai trabalhando na vida dele. A palavra de Deus diz isso aqui. Sem palavra, com o seu comportamento, com a sua atitude, daqui a pouco você conquista o seu marido para a glória de Deus. Finalizamos aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua recepção calorosa, como sempre. Essa visita rápida para você não enjoar e ficar com a gente. Semana que vem tem mais. Vamos dar continuidade a esse tema importante que fala sobre a mulher, enquanto muita gente está falando sobre a mulher. Você está vendo aí que a turma está empolvorosa, todo mundo quer defender, quer inventar novos conceitos, muito preocupados, mas nós agradecemos ao Senhor por ter aberto os nossos olhos e nós termos a sua palavra como a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, e nós andarmos seguros, satisfeitos. E varoa, querida do Senhor, a sua felicidade não está em ter autonomia, ter liberdade. Isso aí é engano, hein?
Isso é engano. Dizem que, dentro do portão do paraíso, está escrito, portão, para quem está do lado de dentro do paraíso, está escrito lá, autonomia. Aí quando sai, você sabe o que dá. Sai desse caminho, porque a sua felicidade está aqui, pautada na palavra de Deus, sua satisfação completa. Te garanto isso, se você observar a palavra de Deus, você vai alcançar essa felicidade que a Bíblia ela direciona para nós com toda certeza. Fica com Deus, não deixa de se inscrever, compartilha com a sua colega, com a sua amiga, principalmente aquela que não entende a palavra do Senhor. Vai que o Senhor trabalha no coração dela e ela passa a entender, vai ser uma bênção. Fica com Deus e não se esqueça que a minha, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Fica na paz do Senhor. Eu sei que a família é um projeto de Deus.